Olá, eu sou a professora Márcia Petermann e estou gravando esse vídeo para demonstrar a utilização da função PROC-V. Então, o objetivo do nosso exemplo é mostrar o nome do aluno na célula C16, depois que eu digitar o número dele na célula B16. Então, digitando o número dele na célula B16, ele vai mostrar automaticamente o nome dele na célula C16. Então, vamos lá. Eu vou usar como exemplo o número 6, então eu vou digitar aqui o número 6. E aqui eu vou criar a função PROC-V. Para isso, nesse momento, eu vou utilizar uma ferramenta de ajuda. Ele nos auxilia a criar a função. Então, eu vou clicar aqui na setinha na frente do botão autossoma e vou usar a opção mais funções. A função PROC-V já está aparecendo ali na lista. Se ela não estiver aparecendo, você deve digitar PROC-V nessa célula e clicar em ir. E aí vai aparecer a função. Aqui eu vou dar duplo clique, ele vai abrir a ajuda para mim. Então, qual que é o valor procurado? O valor procurado é o valor que está na célula B16. Então, eu vou clicar aqui em cima de B16. Nesse momento, a célula vale 6. A matriz tabela é onde eu vou procurar esse valor. Então, eu tenho que colocar no matriz tabela onde estão os números dos alunos e onde estão os nomes deles. Então, eu vou selecionar da célula B4 à célula C13. Então, toda essa tabela. Aqui, eu devo fixar essas células. Eu vou dar um F4 aqui para fixar essas células. No nosso exemplo, essa função ficará no lugar só, mas vocês podem utilizar exemplos em que a função fica em mais de uma célula. Então, fixar a célula auxilia o copiar e colar a célula. Número índice coluna é onde está, em qual coluna está o valor que eu quero mostrar aqui. Eu quero mostrar o nome do aluno. Então, na minha matriz tabela, que é da coluna número e da coluna nome, o valor que eu quero mostrar é na coluna nome. Então, ele está na segunda coluna. Então, o número é coluna 1 e o nome é coluna 2. Por isso, eu vou digitar o número 2 aqui. No procurar intervalo, eu tenho que indicar se eu quero uma busca exata ou uma busca aproximada. No nosso exemplo, eu quero uma busca exata. Se não tiver o número do aluno aqui, eu não quero mostrar nenhuma informação aqui no nome. Então, eu vou usar a palavra falso. Então, eu tenho como valor procurado B16, que é onde eu vou digitar o número do aluno. A minha matriz tabela é onde estão os números e os nomes dos alunos. O número índice coluna é 2, porque o número do aluno é 1 e o nome do aluno é 2, e eu quero mostrar o nome do aluno. E falso, porque eu quero uma busca exata. Vou clicar em OK. Ele vai montar para mim a fórmula e já mostrou aqui o nome do João Vitor. Então, se eu vier aqui digitar outro valor, por exemplo, 9, ele vai digitar o nome da Silvia Regina. Se eu digitar um valor que não existe, por exemplo, 15, ele vai colocar ND, ele não identificou. Ok? Então, eu vou voltar aqui para o número 6. E agora eu vou dar um exemplo digitando a fórmula, ao invés de usar aquela ferramenta do auxílio. Eu posso digitar também. Então, eu vou fazer as mesmas informações digitando. Então, igual a PROC-V. A primeira informação é o valor procurado. Então, o valor procurado é a célula B16. Então, eu vou clicar em cima. Ponto e vírgula, para eu separar um argumento do outro. O segundo argumento que eu tenho que passar é a matriz tabela. Então, a matriz tabela são os números e os nomes dos alunos. Então, de B4 até C13. Vou teclar F4 para ele fixar onde estão as células da matriz tabela. Ponto e vírgula, número índice coluna. Então, no nosso exemplo, eu quero mostrar o nome. Então, coluna 1, coluna 2. Vou digitar o número 2. Ponto e vírgula. E no nosso exemplo, eu quero uma correspondência exata. Então, eu vou digitar a palavra falso. Fecho parênteses, dou Enter. Ele mostra a informação como no exemplo anterior. Se eu quiser verificar a minha fórmula, duplo clique
ele já mostra a minha fórmula, ou F2 também ele mostraria a fórmula. Vou dar um Enter para confirmar a informação. E é isso. Está criada a nossa função PROC-V. Então, por hoje é isso. Obrigada e até a próxima.